Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Aumento no preço de hormônios para homens trans. Árbitro gay fala sobre experiência no futebol. Defensoria Pública do Estado do Tocantins pede inclusão de gênero não binário. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Hoje é dia da pessoa nutricionista. Olá, eu sou Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no UOL. Hormônios para homens trans têm alta no preço. Coincidência ou extermínio? Publicado em 25 de agosto de 2022 por Noah Sheffield. Coluna em primeira pessoa. Nesta semana, dentro de grupos, redes sociais e movimentos que compreendem os homens trans, o desespero era o mesmo, ecoando na repetição da mesma frase: eu não consigo mais comprar os hormônios. Assim, de uma semana para outra, nós, homens trans, que fazemos uso de medicamentos hormonais compostos por testosterona por prescrição médica, nos deparamos com uma alta de 4 vezes no preço do medicamento mais utilizado e, até então, mais acessível dos disponíveis para nós. Importante salientar, pessoas trans podem ou não fazer o uso de medicamentos como hormônios ou realizar cirurgias caso optem por isso. Independente dessa escolha, a identidade de gênero da pessoa deve ser respeitada e a sua transgeneridade não é validada pela realização ou não de tais procedimentos. Mas, sim, a grande maioria dos homens trans costuma fazer o uso de hormônios para desenvolver características e aparências lidas como masculinas pela sociedade. Aparecimento de barba, crescimento de pelos no corpo, voz mais grossa. A opção mais utilizada entre nós, a Deposteron, e que ainda assim não era acessível a todas, da média de preço de R$ 50, passou a custar mais de R$ 250 em todas as farmácias e drogarias do país. Até o momento que escrevo esta coluna, a farmacêutica responsável pelo medicamento não havia feito nenhum pronunciamento justificando a alta surreal do valor do produto. Mesmo cientes da alta prevista para os medicamentos que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, havia anunciado de em torno de 10% e que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atingiu determinados medicamentos em 17% por uma questão de divergência entre o valor teto de preço e o valor trabalhado pelas drogarias. Ainda estamos longe da proporção de aumento que nosso hormônio teve. Se fôssemos colocar nosso medicamento dentro dessa máxima de 17% de aumento, o preço seria então de R$ 58,50. Mas, repito, está custando R$ 250. Então, estamos falando de um aumento real de 400%, sem nenhum indicativo do motivo para tal. A questão é gravíssima e não se tem perspectiva nenhuma de um caminho a se seguir. É uma questão de saúde pública quando uma população perde acesso a um medicamento que faz uso de forma regular, receitado por profissionais médicos endocrinologistas e que deve seguir os ciclos recomendados, pois do contrário, nossas vidas podem estar em risco. Não se pode interromper o uso de um medicamento sem uma justificativa médica para tal, e a interrupção do uso dos hormônios para os homens trans vai além das questões de aparência ou características físicas. Coloca em risco as nossas vidas por efeitos que ainda nem sabemos que podem ocorrer em nossos corpos. Mas, uma vez que se demonstra a falta de interesse público e social em olhar para as transmasculinidades,
em que faltam estudos que nos digam as indicações e contraindicações relacionadas à nossa saúde, investimentos em pesquisas e acompanhamentos e o conhecimento das consequências dos medicamentos que usamos e estamos sendo forçados a parar de usar. O acesso via SUS, que parece ser uma alternativa, pois alguns ambulatórios de atendimento específicos à população trans disponibilizam os medicamentos de forma gratuita, está desde antes dessa situação superlotado e com meses de fila de espera para atendimento. Acreditar que valores como R$250 ou R$700 são possíveis para nós é uma ignorância com relação à situação das pessoas trans na sociedade, em que apenas 4% de nós possui acesso à empregabilidade formal. Se não temos renda, como poderíamos arcar com custos tão abusivos? E eu fico aqui me perguntando, neste somatório de invisibilidade e falta de acesso para nós, homens trans, coincidência ou tentativa de extermínio? Sabe quando você se sente impotente? Gata. Pois é, por mais que a gente insista em falar sobre certas coisas, o desmonte de saúde e acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, sobretudo de pessoas trans, só aumenta. Tá entendendo? Sucatear as áreas básicas de acesso e manutenção da vida de pessoas das nossas comunidades é sim contribuir para nosso extermínio. Se liga, hein? Precisamos estar ligados e unidos. Discutir o que acontece com todos é de suma importância. Nossas pautas e nossas lutas devem ser conjuntas. Galerinha, vamos entrar num consenso aqui? Só assim que poderemos nos manter inteiros e vivendo dia após dia. O link para a matéria está na descrição. Lá, a Noa ainda fala sobre outras estatísticas e descasos que pessoas transmasculinas enfrentam. Deu no Gay Blog. Árbitro gay da FIFA afirma que entre 30% e 40% das pessoas no futebol são homossexuais ou bissexuais. Publicado em 26 de agosto de 2022 por David Pazzato. Em julho deste ano, o árbitro mineiro Igor Benevenuto, de 41 anos, membro do quadro da FIFA, se declarou homossexual durante participação no podcast Nos Armários dos Vestiários do Globo Esporte. Em entrevista, ele afirmou que passou a vida sacrificando quem ele era devido ao medo da homofobia e do preconceito no meio do futebol. O futebol é um esporte que eu cresci odiando profundamente. Não suportava o ambiente, o machismo e o preconceito disfarçado de piada. Para sobreviver na rodinha de moleques que viviam no terrão jogando bola, montei um personagem, uma versão engessada de mim, revelou Benevenuto ao podcast. A declaração dada em julho deste ano chamou a atenção para o preconceito no futebol, principalmente no masculino. Agora, Benevenuto revelou que pouco mais de 1/3 das pessoas envolvidas com o esporte são homossexuais ou bissexuais. Tendo em conta todas as pessoas envolvidas no futebol, sejam dirigentes, treinadores, jogadores e árbitros, entre 30% a 40% são homossexuais ou bissexuais ou já fizeram algo em algum momento com outro homem, afirmou Benevenuto em entrevista à revista alemã Der Spiegel. Durante a entrevista, ele ainda disse que a sua atitude de se declarar homossexual serviu como uma libertação para poder viver como ele quiser. No Brasil, os homossexuais têm de temer não apenas serem agredidos verbalmente, mas também fisicamente. A atitude ainda não mudou. 99,9% dos homossexuais estão em segredo, lamentou Benevenuto. Olha, eu sei que futebol é paixão brasileira e tal, mas se a gente pensar bem, paixão brasileira também é discriminar raça, etnia, religiosidades não cristãs, identidade de gênero e sexualidades não heterossexuais. Tá com pau, Então, dá pra compreender, né? Só que não. É sobre isso, quebrou todo o tabu. Esse depoimento reforça como somos frágeis frente à sociedade e como ainda precisamos enfrentar todos os tipos de armários para ter um mínimo de dinheiro no bolso e sobreviver ao regime capitalista que tanto nos oprime. O sistema é foda.
Agora, parece que eu odeio futebol, né? Exatamente. E talvez eu odeie mesmo. Abafa. Mas, se uma penca de gay, sapatão, trans e qualquer outra letrinha das nossas comunidades fizer uma peladinha terminando com feijoada, eu vou toda produzida pra abalar uma bicuda na goleira do time adversário. Bota a cara no sol, mona. Então me chamem, só se for assim. O link pra matéria tá aí na descrição do episódio. Deu no Iguique. Defensoria Pública do Tocantins pede inclusão do gênero não binário em registros civis. Publicado em 30 de agosto de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Administração Superior da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, DPETO, requereu à Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins a regulamentação da inclusão do gênero não binário no registro civil das pessoas que não se identificam exclusivamente com o gênero feminino ou masculino. A solicitação foi feita pela Defensora Pública Geral do Tocantins, Estela Maris Postal, por meio de ofício número 349 de 2022. O termo não binário é utilizado para representar as pessoas que não se percebem e ou não se reconhecem com um gênero, feminino ou masculino, exclusivo. Ou seja, a expressão de gênero das pessoas não binárias não é limitada a feminino ou masculino. Devido à inexistência de regulamentação específica, há relatos de que diversas demandas com esse objetivo têm sido judicializadas pelo país, o que tem afetado diretamente o direito de formatar e implementar plena e autonomamente o projeto de vida em tais casos. Destaca Estela Maris Postal em seu requerimento. A solicitação está embasada em provimento do Conselho Nacional de Justiça e no compromisso constitucional da Defensoria Pública por melhorias contínuas na qualidade da orientação e assistência jurídica, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos das pessoas assistidas. A Defensora Pública Geral ressalta que outros estados brasileiros têm promovido a regulamentação requerida, a exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E vamos de mudar para o Tocantins e pedir minha nova certidão. Bora! Para quem quer conferir, o link da matéria tá aí na descrição. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Ai, gente, finalmente agosto tá no fim. Passamos, caralho! Semana passada, eu tava morrendo aqui pedindo pro mês acabar e ele se arrastou com tanta lentidão que eu vou discordar de Belchior e dizendo que ano passado eu morri, mas esse ano eu morro de novo, viu? Porra! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, eu mesma, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 da manhã com o Rod Gomes maravilhoso. E o quê? E quem estiver querendo me encontrar em outros lugares, sabe que é só ir lá no Bisão Voador. Vem, vem! Inclusive, na segunda-feira saiu um episódio especial sobre Miriam Martinho e Roseli Roth, que são grandes nomes da militância lésbica futurista sapatona convicta no nosso país. E também, como amanhã é 1º de setembro, vamos começar com o nosso especial do mês da visibilidade bissexual. Babado, maravilhoso, amei. Então vai lá para acompanhar e também chega nas minhas redes sociais que estão linkadas aí no episódio. Um cheiro, galeras, até semana que vem. Fui!